Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. Você acompanhou do primeiro bloco as principais notícias de Valadares e região. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá, meu amigo e minha amiga, você vai acompanhar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20 da TV a cabo. No primeiro bloco, você acompanhou todas as notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo, os bastidores da política brasileira, né, que estão pegando fogo, afinal de contas, em outubro teremos eleições. Neste segundo bloco, tenho a honra e a oportunidade de conversar com a nutricionista pediátrica Ayama Bastos. Ela que está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre esse nicho que está alocado na nutrição e que é de suma importância não só para o bebê recém-nascido, mas principalmente para os pais. Ayama, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Ayama, para a gente poder começar o nosso bate-papo, queria saber de você, antes da gente entrar de forma mais aprofundada na nutrição pediátrica, o que consiste esse nicho da nutrição? Sei que é muito importante e que vai ao encontro diretamente com os bebês recém-nascidos, até uma certa etapa ali da adolescência. Enfim, fique à vontade, fale um pouco mais sobre o que é a nutrição pediátrica. Então, Gustavo, a nutrição pediátrica é isso mesmo, ela engloba desde o nascimento do bebê, né, até a fase da adolescência. Né? Então, a gente sempre trabalha junto com o médico pediatra, né, é bom ter essa ligação, né, e também com a família. Né? A gente faz esse acompanhamento desde a parte nutricional, né, do peso, da estatura, mas também a parte do desenvolvimento, né? Então a gente avalia todo esse contexto. Então, só para a gente poder entender, a partir do momento em que o bebê nasce, já existe um acompanhamento do nutricionista pediátrico com a família, com os pais. É nesse ponto que começa o trabalho de vocês. Isso, exatamente. Né? Desde a parte da amamentação, por exemplo, as mães que têm alguma dificuldade na amamentação, né? Ou às vezes precisa entrar com fórmulas, né, especiais, porque o bebê está com baixo peso. Depois vem a parte da introdução alimentar, né? E com isso o segmento, né, de acordo com cada faixa etária. E por que é tão importante a nutrição pediátrica? Porque acompanhando alguns artigos, lendo alguns fóruns, muitas pessoas dão uma abrangência, uma importância muito grande para essa área da nutrição, até porque, né, imagino eu, como sou leigo, você que tem propriedade para poder falar sobre o assunto, imagino que é algo fundamental porque trabalha logo ali nos primeiros dias de vida de uma pessoa, né, que é uma criança, um bebê, mas vai se transformar em uma pessoa, um adolescente, um adulto. Por que é tão importante? Exatamente, gente. Eu sempre falo que é nessa parte do início ali, né, principalmente na introdução alimentar, que os bebês vão formar os hábitos de vida, né? Então, assim, se a gente dá alimentos saudáveis desde o início, provavelmente serão adolescentes, adultos saudáveis, né? Então, por isso que é tão importante, né? E hoje a gente tem visto um aumento muito grande nos problemas alimentares que têm surgido, né? Obesidade, dislipidemia, dentre várias outras patologias que têm surgido na infância devido aos problemas, né, da alimentação. Que ponto importante e fulcral para o nosso bate-papo, você falando sobre essa questão de como a nutrição pediátrica auxilia nos primeiros dias de uma criança, de um bebê, e como isso tem relação direta com os hábitos alimentares que são saudáveis ou não serão saudáveis. E isso depende, como você mesmo disse, do que o bebê já começa a ter ali inserido dentro dele logo nos primeiros dias de vida. E imagino que os pais, mediante essa informação que você acabou de falar, a cada dia mais estão mais responsáveis e ligados com isso. Porque hoje em dia, infelizmente, como você mesmo disse, hoje vemos aí várias doenças que talvez não tenham o fator, o motivo principal por conta da alimentação. Mas muitas doenças vão ao encontro de uma má alimentação, de uma má alimentação. E os pais sabem disso, sabem da importância disso? Hoje em dia tem crescido muito a busca, né? A gente tem percebido quantos pais estão ficados preocupados com a saúde das crianças, né? Principalmente porque hoje tem crescido muito o número de crianças obesas. Então, quanto mais cedo a gente busca o profissional, né, o nutricionista que trabalha nessa fase da vida, melhor vai ser, né, a adesão, né, e a qualidade de vida dessas crianças. Interessante, né? Porque às vezes, para a obesidade, que talvez seja a doença maior
de uma pessoa que se encontra ali totalmente fora do peso e acaba sendo de fato uma doença. Nós sabemos que muitos casos de obesidade são ocasionados não só pela questão da alimentação, mas ao mesmo tempo nós temos aí vários relatos de várias pessoas espalhadas pelo mundo de que acabaram entrando nesse quadro de obesidade muito por conta de uma má alimentação. Sim. Então, me corrija se eu estiver errado, você tem total liberdade para poder falar. Uma pessoa obesa que entrou nesse quadro de obesidade por conta de uma má alimentação, esse quadro que ela se encontra hoje, nos dias de hoje, por exemplo, tem ligação com o passado dela, com os primeiros dias de vida? Sim, pode ter relação sim, né? É lógico que também a alimentação atualmente, né, do adulto também pode interferir. Mas a alimentação, né, principalmente na introdução alimentar, que é a fase que o bebê está descobrindo os sabores, está descobrindo as texturas, né? Então, assim, tende a ter um paladar, às vezes, se é oferecido, por exemplo, açúcar para a criança, né? Ela tende a ter um paladar mais doce, então provavelmente vai consumir mais açúcar. Né? Então, tudo depende do que é oferecido. Se oferece alimentos industrializados, né? Então, a gente sabe que a indústria ela está aí para poder oferecer esses alimentos, né? E eles são alimentos que são alimentos viciantes, né? Então, quanto mais cedo é oferecido, né, principalmente nessa fase que está tendo a formação do paladar, né, mais viciado ele vai ficar. Então, só para poder tentar fazer um exercício aqui. Todo chocólatra ou chocólatro veio de uma situação onde na infância, nos primeiros dias de vida, ele se acostumou a ingerir ali alimentos doces, com bastante açúcar. É por aí, mais ou menos? É, mais ou menos assim, desse jeito. Olha, que interessante, né? E como isso que você falou, nessas últimas explanações, fica claro a importância e como devemos ressaltar a nutrição pediátrica, porque é algo que muitas pessoas podem pensar. Ah, vou precisar desse profissional que está ali específico nessa área só nos primeiros dias de vida do meu filho, né? No caso, a mãe pensando, ou o pai. Mas, como você acabou de dizer, como o trabalho de vocês é de suma importância para poder evitar lá no futuro, depois de 10, 15, 20 anos, que a criança, aí no caso o pré-adolescente, ou adolescente, ou o adulto, tem alguma doença relacionada à má alimentação. Ayama, você é nutricionista e que tem essa especialidade, essa especialização na área da pediatria. Mas para a gente poder falar um pouco mais de forma abrangente sobre a área da nutrição, tem aquela famosa frase, você é aquilo que você come. E eu acho que ela vai ao encontro daquela questão, né? Se você tem um hábito alimentar saudável, você vai ter uma vida saudável, vai ter um corpo saudável, enfim. Para a gente poder pegar um cômputo geral. Você, como uma profissional da área e que está na linha de frente da nutrição, consegue perceber ou não que as pessoas têm se preocupado um pouco mais com a alimentação porque sabem o quanto que uma má alimentação pode ser maléfica para a saúde? Sim, hoje a gente tem percebido que as pessoas elas têm ficado mais preocupadas, sim. Né? A gente tem visto um excesso de peso aí, né? Sedentarismo que tem, principalmente logo depois da pandemia, né? A pandemia ainda não acabou, né? Mas, assim, nesse período de pandemia, as pessoas ficaram muito paradas, né? E aí surgiu aquela fase de delivery, né? Então, com isso, as pessoas têm ficado, né, mais paradas. Mas aí tem havido uma busca por essa melhora, né? Uma melhora dos hábitos. Interessante, né? Porque a pandemia, ela evidenciou, e aí muito por conta das medidas restritivas, como você mesmo falou, muitas pessoas, milhares de pessoas optaram em pedir os famosos deliveries, né? E nós sabemos que normalmente, é claro que temos aí restaurantes que têm uma comida saudável, com certeza. Mas normalmente os deliveries são comidas gordurosas, exatamente, são apetitosas, porém nós sabemos que faz muito mal para a saúde. Para finalizar nosso bate-papo, muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, não têm condições de ter um acompanhamento de um profissional que vai estar ali exclusivamente com ela ali, orientando e fazendo com que ela possa se alimentar da melhor forma possível. Você que é nutricionista, ou seja, tem mais do que propriedade para poder falar, qual dica que você dá para essa pessoa que às vezes não tem a condição, não tem o dinheiro ali para poder ter um acompanhamento específico com algum profissional, mas quer se alimentar da melhor forma possível? O que ela pode fazer? O que ela pode mudar ali de hábito dentro de casa, ou indo no supermercado, indo no restaurante, numa lanchonete? O que ela pode fazer para poder começar a se alimentar da melhor forma possível? Bom, em relação, se falar às crianças, sim, as crianças, a gente fala que desde a introdução alimentar,
eu sempre friso, né? É importante sempre tudo que for mais natural possível. Sim, bem lembrado. Né? Seja as frutas, as verduras. Então, ter uma alimentação mais variada, mais colorida, né? Tendo os 5 grupos alimentares que eu sempre falo, né? Os grupos das verduras, dos legumes, né? Das carnes e outros grupos, naturais. Né? Tudo que seja natural. Sim. Então, isso deve ser oferecido para a criança. Né? Eu sempre falo também que até, por exemplo, 1 ano de idade, tem alguns alimentos que não são permitidos para as crianças. Né? Então, por exemplo, o suco de fruta mesmo. Sim. Mesmo ele sendo da fruta, ele não pode ser oferecido até antes de 1 ano de idade. Né? Porque normalmente você não vai usar uma fruta para fazer um copo de suco. Às vezes você usa 3, 4. Verdade. E com isso há, né, às vezes, uma sobrecarga de carboidrato. E para a criança que ainda está com aquele organismo imaturo ali ainda, vai ser uma sobrecarga, principalmente de glicose, né? O leite de vaca também, antes de 1 ano, ele não é indicado, por ele ser um alimento, né? Nutricionalmente, ele é desbalanceado, né? Rico em minerais, e para a criança também ali, ele não é indicado, né? Pode ter um acúmulo, principalmente para problemas renais. Outro alimento seria o mel, né? E o açúcar mesmo, basicamente, né? Antes dos 2 anos de idade, ele não é indicado. Então, eu sempre falo, uma alimentação sempre natural, né? Se possível, livre de agrotóxicos, né? Para poder, né, ter uma alimentação melhor e aí para o futuro também. E para o adulto, que está na correria do dia a dia, é escola, é faculdade, é trabalho, está sem o dinheiro ali sobrando, mas quer se alimentar da melhor forma possível, o que ele pode mudar de hábito? Eu acho que a rotina, né? A gente sempre tem que tentar estipular uma rotina, porque sem rotina a gente não consegue realmente ter uma alimentação saudável. Mas, por exemplo, né, se for às vezes numa lanchonete, tentar optar por lanches mais saudáveis, né, mais integrais, sempre ter no prato, né, salada também ser um prato bem colorido, né, quanto mais cor tiver no prato, mais nutrientes e vitaminas tem. Então, assim, sempre tentar optar, né, evitar alimentos industrializados também, ricos em muita gordura, tudo isso vai ajudar a melhora aí. Ayama, obrigado por essa verdadeira aula, né, sobre nutrição pediátrica. Foi um prazer ter você aqui. Fique à vontade, porque as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Sucesso, como eu disse. As portas estão abertas para você poder voltar. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Nós quem agradecemos a Ayama. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais.